olhando para o coração de Jesus, olhando para o coração de Maria, eu pergunto a vocês, Marcos e João, como que está o coração de vocês? E não estou perguntando pela eficiência cardíaca de cada um, sim, neste mesmo contexto. Exatamente. É porque eu tenho os exames lá, tem 3 anos que eles estão lá sem data e eu não fui ainda. Então, se converta. Tem que fazer exame. Mas e aí, como que está o coração, sagrado coração de Jesus, imaculado coração de Maria e seu coração? Vai, João, você. Depois eu vou. É sagrado, é imaculado ou como que é? Eu luto atrás dessa sacralidade, né, para que cada dia mais possa ter um coração santo, né, que busque cada vez mais a Deus, buscando sempre, por intermédio dessa santidade, a intercessão de Maria, né, do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria, para que me ajude a chegar a essa santidade, né. E o meu coração, por conta disso, vive sempre cheio de alegria e esperança. Ainda que todas as dificuldades da nossa vida, que todos os problemas cotidianos que nós temos que enfrentar, né? Andar no mundo hoje, principalmente no mundo que a gente vive hoje, não é uma coisa fácil, né? Mas quando a gente busca a nossa esperança e olha para a nossa vida, para os acontecimentos do dia a dia, pelo olhar, né? Que eu sempre peço que eu possa olhar para o mundo com o olhar de Jesus, né? Olhar para o meu irmão com o olhar de Jesus, pensando o que Jesus faria no meu lugar, né? Essa visão faz exatamente com que eu tenha uma visão otimista e boa do mundo, né? Eu tenho um coração cheio de esperança, na verdade. Muito bom. E você, Marcos? Eu tenho um coração ansioso e um coração que peregrina, buscando todo dia assim que Deus alimente a minha fé, que Deus me ajude a caminhar nesse mundo, né? E também, como o João falou, esperança, porque diante do que a gente vê no mundo, só nos resta realmente buscar a Deus, essa esperança de que as coisas vão melhorar com o retorno dele, né? Então é isso, preocupado, digo ansioso, mas né, essa questão do preocupado com como está caminhando o mundo, né? Mas também com esperança, porque sem Deus nós não caminhamos, não. Não, mas exatamente, né? E aquilo que vocês falaram, né, sobre seus corações, eu assim pensei. Então, no final das contas, a nossa vida é, na verdade, um trabalhar o nosso coração, né? O esforço que estamos fazendo é trabalhar o nosso coração, é tentar para que este coração seja igual ao cada vez mais próximo, parecido com o coração de Jesus sagrado, né? Cheio de amor por todos nós, né? E imaculado coração de Maria, imaculado no sentido entregue totalmente, né? No sentido que ele é todo exatamente dado ao próprio Deus, entregue sem fim, né? E como a gente falou no programa, um dos programas passados, separado e separado para, né? Isso mesmo. Que a gente possa entregar nosso coração a Deus, né? Porque ele, se vamos olhar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ele que mostra para nós, não vocês perceberam, né? Já tiveram a oportunidade de contemplar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? O que chama a atenção de vocês? É interessante, ele está no escapulário, né? Eu uso o escapulário, ele tem Nossa Senhora do Carmo de um lado e o Sagrado Coração de Jesus. Eu acho interessante que ele aponta, né? Ele aponta para o coração dele. E o que me leva, quando eu vejo essa imagem, isso me remete ao amor dele por ter se ofertado por nós. Sim. Tanto que o coração... É interessante essa visualização. O Sagrado Coração dele está coroado de espinhos, né? Isso mesmo. É uma simbologia e me muito lembra forte, o sacrifício dele, né? Muito forte. Se vamos olhar, então, primeiro, o próprio coração. O que significa o próprio coração, né? Eu acredito que significa, em primeiro lugar, né? Nós entendemos, né? O amor.
O amor de Deus que é expressado exatamente como esse símbolo de coração. Mas coração também nós entendemos, né? Tantas vezes quando nós falamos, não, você é duro de coração, você é um coração bom ou tem coração ruim. O que significa também índole da pessoa, né? Como que é verdade, a pessoa no seu mais íntimo, como se fosse o coração expressa também a identidade da pessoa, como ela é de fato. A linguagem bíblica, né? Coração de carne, coração de pedra. Isso mesmo. E é interessante quando olhamos essas duas coisas, unimos essas, como que ele é e é apresentado como coração, então temos fundindo assim duas coisas, né? Ele é todo amor, ele na sua identidade é amor. Ele no modo do seu modo de agir, modo de ser, é amor. Né? Então são duas coisas que são em certa maneira unidos e que nos mostra, pelo menos para mim isso mostra que não podemos, na verdade, se queremos ser parecidos com Jesus, queremos que o nosso coração seja semelhante a dele, como nós falamos, né? Nós temos que fazer tudo para que a nossa identidade seja sempre unida com o amor, que nós sejamos amor no nosso modo de ser, nosso modo de agir. E é interessante que o senhor falou, né, do Sagrado Coração da figura, né, que é Jesus apontando para o coração. Da mesma forma, no Jesus misericordioso, ele tá a posição é semelhante, né, porque ele também está apontando para o coração dele, né, do peito onde jorra sangue e água, né? Sangue. Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia entre tanto a figura do Sagrado Coração de Jesus como do Jesus misericordioso, porque eu acredito que o Diário de Santa Faustina, né, é um testamento de amor de Jesus, de Deus, né, por nós, né? Sim, sim. Eu acredito também que essas duas expressões, né, que o céu passa para nos a respeito do próprio Jesus, elas se completam. Eu falo o céu passa porque era a visão da Santa Margarida Maria, né, que viu exatamente o Sagrado Coração revelações, de Jesus, né? revelação particular, mas que a Igreja abraçou, verificou, aprofundou, tentou compreender e depois de todo esse processo apresentou aos fiéis como uma forma, né, de compreender o próprio Deus. E acontece coisa parecida com exatamente Jesus misericordioso, que foi apresentado pelo céu numa particular visão, né, a Santa Faustina, né, que são duas assim expressões da mesma coisa, ou então duas imagens que elas se completam, né? Aquela questão do coração, né? Como eu falei, né? No Sagrado Coração de Jesus, o amor de Deus, o amor do próprio Jesus, que marca aquilo que ele é, a identidade dele, e ele tem lá uma chama em cima, né, que mostra esse amor que é ardente, um amor que não é apenas fechado, ele como se fosse sai e aquece toda a realidade, então transforma também a realidade, mas também ferido, então tem aquela marca tanto da lança como os espinhos que é este coração que sofreu por todos nós, e no final deste coração, exatamente ofertado por nós a Deus Pai, é que vem as graças expressadas como os raios, né, da misericórdia. Então é uma bacana. leitura muito, muito, muito bonita, né? E falando também do Imaculado Coração de Maria, né? Certo. Um dos títulos da Nossa Senhora é de Omnipotência Suplicante, né? O que isso significa pra gente, assim? Por que Nossa Senhora tem esse título de Omnipotência Suplicante? E eu acredito que tudo isso está ligado naquilo que nós falamos, Imaculado Coração de Maria, ou seja, claro, se pensa, não é? Ele não foi nunca marcado pelo pecado, mas naquela questão que nós falamos sobre a santidade. Ela estava tão distante do pecado porque estava totalmente entregue ao próprio Deus. Entendeu? Ela estava tão
unida com Deus, que nem tinha espaço para o pecado. E exatamente partindo desta... Era uma consequência, né? Exatamente. Partindo desta união dela com o próprio Deus, né? Nós entendemos que vem algum benefício para ela, sim, com certeza, mas também para todos nós. Por quê? Porque nós entendemos que no momento quando ela foi levada para o céu, eu pelo menos gosto de olhar desta maneira, foi, claro, entendemos, preservada da corrupção da morte, daquela que trouxe a origem, a fonte da vida, Jesus Cristo. Então, vamos dizer, uma honra à própria Nossa Senhora. Mas eu não imagino que ela foi levada para o céu para sentar num trono e ficar esperando agora louvores e as honras de todo mundo. Sabemos o que significa, na linguagem do próprio Jesus, reinar. O que significa? Servir. Então ela foi levada para o céu para servir mais ainda, de uma maneira maior do que seria capaz vivendo, continuando a sua vida aqui na Terra. E claro, essa vida também um dia teria um fim. Mas exatamente esta vontade de Deus de trazer ela para junto de si é para que ela, que já marcou a sua vida pela total entrega a Deus, que ela possa também neste gesto ainda mais servir, cuidando daqueles que Deus quer salvar. Deus quer conduzir à salvação. Então ela veio como uma colaboradora na obra da salvação. Ela vem exatamente para interceder por nós. Por quê? Porque ela é uma de nós. Sim. Ela é uma de nós. Temos que aqui distinguir claramente que ela não é deusa. Existe infinita diferença entre santidade de Deus e santidade de Maria. Mas também, se vamos nos comparar com ela, também existe uma diferença, né, entre nós. Mas ainda assim, ela é menor do que a diferença entre santidade de Maria e santidade do próprio Deus, né? Mas essa posição na qual Deus a coloca perto de si, e, por outro lado, ela que se entrega totalmente a Ele, faz que os pedidos que ela apresenta a Deus, esses pedidos vão diretamente ao coração de Deus. Ou seja, ela como aquela que cuida de nós, que reza por nós, que intercede por nós, ela consegue acessar o coração de Deus de uma maneira muito, muito mais profunda. Porque como se fosse, ela tem, usando uma linguagem, não sei se ela vai ficar bem aqui, ela tem moral para pedir. Ela tem, sabe, aquela base, não que ela se deu a isso, porque ela se aproveita disso, não. Mas nós, observando isso de fora, nós entendemos por que ela é tão eficiente como nossa mãe que cuida de nós. Que suplica por nós, né? Que suplica por nós, porque ela, exatamente com toda a vida já entregue a Deus, ela conquistou este lugar muito, muito especial. Aí agora chegamos à onipotência, no sentido, não é uma onipotência que poderia ser comparada com a onipotência de Deus, não é nesse sentido. Não é ela que faz, ela que pede, suplica, intercede, e Deus, tocado por amor dela, pela entrega dela, é que atende com tanta facilidade, com tanto amor, todos os pedidos dela. Nas aparições de Nossa Senhora, em vários momentos, se repete aquele pedido dela para que nós busquemos de fazer penitência, para que nós procuramos a conversão, rezemos pelos outros, porque ela, por exemplo, uma imagem que apresenta, eu seguro pesada mão de Deus que quer agir com a justiça, e eu estou com meus pedidos intercedendo, como se fosse pedindo para que Deus tenha misericórdia para conosco, né? Então entendemos aqui exatamente esta eficiência
extraordinária de súplica, Nossa né? Senhora. Exatamente. Que ela nos entrega a nossa causa, a nossa vida, todos os nossos pedidos e mais ainda nossas necessidades, porque às vezes ela nos dá aquilo que nós precisamos. Talvez não tanto quanto que nós pedimos. Sim. Né? E é interessante ver exatamente a história de Maria, né? Na nossa vida, né? Na história do homem, né? Que é a história de Maria, desde acho que do sim dado por ela, na verdade, talvez desde a sua concepção, da sua própria concepção, mas desde a partir do sim, ela sempre se envolvendo nas questões dos homens, né? Isso mesmo. E talvez a origem dessa onipotência vem também, em certa maneira, do casamento em Caná, né? Bodas de Caná. Sim, sim. Né? Aonde Jesus fala para ela, não, ainda chegará a minha hora não chegou, ou seja, eu vou agir, mas não seja ainda agora. E Maria, como se fosse, não ouviu nada disso e fala, vamos lá, fazem tudo o que ele vai dizer para vocês. E ele entende que tem que fazer porque a mãe pediu. Então, essa mãe tem acesso muito, muito especial ao coração de Jesus. Por isso que nos sintamos também, obviamente, em primeiro lugar, seguir o exemplo dela, porque isso que é mais importante. Queiramos ser como ela, mas também que aproveitemos desse amor materno dela para pedir aquilo que realmente precisamos da nossa vida. Em primeiro lugar, claro, no nível espiritual, naquilo que de fato trata da nossa vida, a vida que nunca vai ter o fim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.